Boa noite, pessoal. Aqui é Matheus de La Fuente. Acredito que quem está na comunidade Elétrica é o Poder já deve me conhecer, mas quem não está, eu vou logo me apresentando. Estou aqui no lugar do Anderson. O Anderson não pôde estar aqui na live hoje, nesta terça-feira, porque ele está de férias, nas suas longas férias de uma semana. E enquanto isso, eu vou estar aqui com vocês para estar falando sobre sistemas de geração distribuída. E vamos comentar hoje sobre a NDU 013, a norma da concessionária Energisa. Então acredito que essa live vai ser importantíssima e vai atribuir muito valor para quem prestar atenção, porque é indiscutível que ler bem as normas é importante para poder compreender e executar bem os serviços. Então, vocês que vão entrando aqui, vamos manter a tradição. Você é novato aqui, diz de onde que você vem e escreve aqui, novato. Pode escrever nos comentários. Essa live é gravada, mas a gente vai estar lendo os comentários e respondendo. Então, se você é novo, escreve que você é novato. Agora, se você já é um profissional que já vem aqui toda terça-feira, pode escrever aí raiz. Sou profissional raiz. Acredito que o profissional que está aqui toda terça-feira e vem aqui para aprender, ele é um profissional diferenciado. Ele está aqui construindo seu conhecimento aos poucos e só pode se destacar no mercado de trabalho, porque tem outras pessoas que podem chegar agora de noite e preferir ver Netflix, ver outra coisa, relaxar. Mas quem está aqui nessa hora se dedica a aprender, a procurar se aperfeiçoar, realmente vai ser um profissional diferenciado. Estou só esperando aqui dar os 5 minutos da live para poder começar o assunto na vera, para poder entregar conteúdos que vocês vão achar interessantíssimos se vocês tiverem interesse em trabalhar na onda de fotovoltaica, trabalhar com sistemas de geração distribuída ligada à concessionária. Então, vão chegando aí, vão colocando de onde vocês vêm. Eu gostaria de saber eu gostaria que vocês comentassem também. Eu já li essa norma, você já leu essa norma? Se você já leu a NDU 013, comenta aqui, dizendo já li. Ou se você é de outra concessionária, de outro estado, coloque a norma que você já leu do seu estado, se você já trabalhou com fotovoltaica. Vocês já podem ver aqui. Eu já estou mostrando aqui, já vim aqui para a telinha. Agora vocês podem ver aqui na tela maior já a capa da norma. Capa já atualizada. Deixa eu pegar aqui. Não tenho muita prática para estar aqui na live, minha primeira live aqui. Eu quero que você me perdoe caso eu tenha algum erro ou aconteça algum imprevisto. Mas é assim, aprendendo daqui a pouco eu vou estar que nem o Anderson. Então, vocês podem ver já aqui na tela a capa da norma. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Critérios para a conexão de acessantes de geração distribuída ao sistema de distribuição em baixa tensão. Vamos estar trabalhando aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. A NDU 013. Que a última revisão foi de 2018, ano passado, de setembro. É uma norma, como é algo que vem constantemente se atualizando e algo relativamente novo, ela constantemente vai se atualizar. Eu acredito que em breve deve já vir outra atualização, pelo menos para quem trabalha com a concessionária Energisa. Acredito que em breve deve estar sendo atualizada novamente. Então estamos chegando aqui próximo dos primeiros 5 minutos da live. Profissional que chegou aqui na hora, meus parabéns, você mostrou compromisso. Acho que quando você for trabalhar com as vendas, quando você for executar seu serviço, ser pontual vai te dar um diferencial. E começando aqui em 5 minutos, e vai ser conteúdo atrás do outro. E eu quero já falar que você, por estar aqui na hora, você já mostra que você tem uma competência. Já é diferente de outros profissionais ou colegas que não estão aqui ou que estão fazendo outras coisas. Então, vamos começar aqui. Já deu 5 minutos. A norma, qual é a função dela? Ela não está aqui para complicar a vida de nenhum profissional. Ela não tem a função de ser só burocrática. Ela tem a função de estabelecer critérios mínimos
para que o projeto seja válido, para que a concessionária possa aprovar esse projeto. Então, ela está aqui mais como uma ferramenta para auxiliar o profissional. Então, como o Anderson fala exaustivamente aqui, a leitura da norma é indispensável. E não falo, eu posso ainda retificar, não é a leitura da norma, a leitura das normas. Ler várias normas vai fazer você se desenvolver e se tornar um profissional especializado e diferenciado. E você vai conseguir executar suas atividades com certeza. Vai te dar mais... vai desenvolver o seu músculo da engenharia. Você ler a norma vai te transformar num profissional único e capacitado. Então vamos começar. Como é que essa norma vai começar? Ela vai começar com apresentação, vai vir com sumário. Profissionais que já têm prática em leituras de normas, como os profissionais que estão aqui assistindo a norma, já vai conhecer quais são os pontos que toda norma vai ter. Então toda norma vai entrar com introdução e vai ter essa seção aqui, ó, definições. Então vamos seguir aqui, vamos andando aqui para o começo da norma, pular aqui eu vou estar aqui fazendo nessa live um comentário geral dessa norma para sistema de distribuição para sistemas fotovoltaicos, na verdade, sistema de geração distribuída, que os sistemas fotovoltaicos estão inclusos nisso. Então, vamos aqui à introdução, e aqui ele já vai dizendo para a gente qual é a finalidade dessa norma, que é para facilitar o fluxo de informação e simplificar o atendimento aos consumidores. Então, ela está aqui para que eu, projetista, entenda o que eu tenho que mostrar para a concessionária, para que ela compreenda meu projeto e facilitar essa comunicação. Então, ela está aqui como ferramenta do profissional, não como algo burocrático. Não é algo que é para você somente ser um empecilho na vida do profissional, não. É para ser a ferramenta de comunicação. É que nem o profissional falasse uma língua X e a concessionária falasse uma língua Y. A norma é o meio entre que essas duas entidades vão se comunicar. Então, você utiliza a norma, o que é pedido na norma, para demonstrar para a concessionária que você está executando um projeto bom. Tá entendido? Qualquer dúvida que você venha a ter ao longo dessa live, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários, que a gente vai estar tentando responder à medida do possível. Então, vamos seguir aqui. Lembrando que isso aqui é uma norma de geração distribuída para baixa tensão. Então vamos para os aspectos gerais. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode destacar aqui, recomendo que quando vocês estiverem lendo as normas, estiverem estudando as normas das suas concessionárias, ou até a própria relendo aqui a NDU 013, que vocês marquem os pontos que vocês acham mais interessantes, porque isso é um exercício para compreender e tirar mais do seu estudo. Então aqui a gente vai estar falando aqui que os clientes que vão estar utilizando essa norma são clientes que vão estar sendo atendidos em baixa tensão, e os clientes eles têm, se eles tiverem uma potência de transformador maior que 300 kVA, eles têm que ir lá para a NDU 015. Então vocês podem ver aqui que sistemas que têm a subestação que já vai trabalhar em média, potência maior que 300 kVA, vai para a NDU 015. 015 a gente pode conversar numa próxima live em outro momento. Então vamos aqui para o tópico 3, que são as exceções. Como se trata de um assunto novo, é um assunto que está em constante atualização, vão aparecer casos não previstos. E o que a norma pede quando aconteça isso? Que você entre em contato com ela previamente para colocar quais são esses casos imprevistos. Então você vai ler, não é para você, não conheço, não sei de nada de geração distribuída, e ir lá na concessionária, eles vão até tirar dúvidas, mas a norma está para que você evite esse trânsito. Você vai ler a norma toda, se tiver algum caso que não está previsto nela e nem nas citações dela, você vai até ela para tirar essas dúvidas e ver se você pode colocar essa determinada ação no seu projeto. Então vamos continuar aqui. Depois daqui, vamos aqui para as definições. E eu não vou aqui comentar sobre todas as definições, mas eu vou colocar algumas definições, eu vou comentar algumas definições que eu acho interessante de ser ressaltadas. Então vamos aqui para a primeira dúvida, mas a primeira
definição que eu levantei aqui, mas antes disso, eu vou fazer a pergunta: para que você vai conectar? Vocês devem se perguntar por que eu devo fazer um projeto do meu sistema fotovoltaico e tenho que submeter na concessionária. Eu não estou produzindo minha energia, por que eu preciso ir fazer um projeto para a concessionária para ele ter uma aprovação? E a resposta para isso é: como você vai estar... Normalmente existem dois tipos de sistemas de geração distribuída aplicados, que são os ligados à rede, também conhecidos como on-grids, do inglês, ou os desconectados da rede, que são os off-grids. Os sistemas off-grids existem, você não vai estar utilizando a rede da concessionária, o sistema, exemplo, fotovoltaico ou eólico é seu, mas também você não vai poder misturar com as suas cargas que estão ligadas com a rede. Então, tudo que você vai precisar usar da rede da concessionária, você tem que pedir permissão para ela para poder utilizar a rede dela. Então, o sistema que a gente vai estar trabalhando aqui são os on-grids, que são os ligados à rede. Esses sistemas, então, por isso que vem a necessidade do projeto. Você vai estar precisando acessar a rede, vai estar acessando a rede de baixa tensão da concessionária, e você vai pedir permissão para ela para poder instalar seu sistema para que ele esteja conectado. Agora, por que eu quero fazer isso? Porque para consumidores acaba sendo mais rentável eles terem sistemas on-grids. Por quê? Sistemas off-grids precisam de sistemas de bateria e de cargas separadas à rede. Então, ele não pode, a carga que está sendo utilizada no off-grid não pode estar conectada com a rede da concessionária. Então, além de ter um circuito próprio, vai ter um conjunto de baterias para o período onde não tiver sol. E normalmente esse conjunto de baterias, no presente momento, eles são caros, né? Para se comprar é um valor elevado e isso interfere na rentabilidade do sistema. Então, sistemas off-grids, normalmente eles não são rentáveis. Eu gosto de caracterizar como sistemas de proteção. Proteção no sentido de que aquela carga não vai se desligar. Então, no sentido de que eu preciso de uma geladeira que não quero que ela se desligue nunca, vou colocar um sistema off-grid para que ela fique ligada a esse sistema e tenha sempre energia ao longo do período que eu dimensionar, o banco de baterias. O mesmo eu devo colocar, por exemplo, ele vai ter um perfil muito parecido, por exemplo, com um gerador a diesel, que é desconectado da rede. Então, seguindo no sistema on-grid, que eu vou ter a facilitação de não precisar mais de banco de bateria, porque meu banco de bateria vai ser a concessionária, vai acabar que eu vou ter um custo-benefício e uma rentabilidade maior. E o mercado atualmente está andando exatamente para os sistemas ligados à rede, os on-grids. E aqui estamos numa norma exatamente para regulamentar esse tipo de projeto ligado à rede, que vai ser aprovado por quem? Pela entidade da concessionária, no caso aqui é a Energisa. Então, vamos aqui voltar aqui às definições, e nessa definição aqui, vamos ter o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que muitos profissionais se confundem. Muitos profissionais não sabem a diferença de autoconsumo remoto e geração distribuída. Geração distribuída não. E geração compartilhada. São conceitos diferentes que a norma vai prever um caso para cada um. Então, o autoconsumo vai ser quando eu instalo um sistema fotovoltaico à rede e ao colocar na rede eu vou cadastrar ele somente uma unidade consumidora, que é a da minha casa. Então, eu como pessoa física ou pessoa jurídica na minha empresa, vou instalar o sistema na minha casa e vou fazer o autoconsumo. Então, eu vou produzir e esses créditos que vão ser gerados, esse consumo vai para a minha própria carga. O meu autoconsumo remoto vai ser quando a mesma pessoa física ou a mesma pessoa jurídica vai instalar num terreno dele e vai num terreno separado, por exemplo, uma fazenda ou um segundo escritório ou uma casa separada, uma área que ele tenha útil, vai instalar o sistema lá e o sistema instalado lá vai gerar créditos para uma segunda unidade consumidora, só que essa segunda unidade consumidora tem que ser titulada por a mesma pessoa jurídica e pela mesma pessoa física.
Então vamos ter várias unidades consumidoras com o mesmo título. Então vira o alto consumo remoto. Todos, então nesse caso, existem somente uma pessoa física, o titular, um único titular com várias unidades físicas, várias unidades consumidoras, perdão. Então, e agora vamos para o terceiro, que é o que está crescendo cada vez mais, que é a geração compartilhada, que aí já é uma geração que você, para participar dela, você tem que estar tem que estar dentro de um consórcio ou uma cooperativa, composta por pessoas físicas ou jurídicas. Então, você pode colocar esses três tipos de geração que são previstos pelas resoluções escritas pela ANEEL, que são publicadas pela ANEEL. Então, vamos continuar aqui, tem outras definições, eu vou passar aqui agora para outra definição que é importante vocês estarem anotando. E quem está chegando agora deve estar achando esquisito. Eu sou o Matheus de la Fuente, engenheiro eletricista. Tenho um foco ultimamente ultimamente foco em geração distribuída. Tenho trabalhado muito com esse tipo de projeto e estou aqui para substituir o Anderson, que está tirando férias, as longas férias dele de uma semana. Em breve, logo mais, ele vai estar aqui voltando, vai estar aqui fazendo as lives deles, mas hoje na live de terça quem está sou eu. E eu estou aqui fazendo um panorama sobre geração distribuída, sobre a INDU 013 para a concessionária da Energisa, lendo os principais pontos que o profissional tem que conhecer para trabalhar nessa área. Então, se você está gostando, comente aqui. Se você tem dúvida, pode colocar aqui, colocar as dúvidas que a gente vai estar. Essa live está sendo gravada, mas a gente vai estar respondendo as dúvidas online no momento que a gravação estiver sendo postada. Então, vamos continuar aqui. Me perdoe se a minha primeira live, então nervoso, posso me enrolar, mas com o tempo vai se aperfeiçoando. Então, se vocês estiverem gostando, comente aqui. Se vocês tiverem dúvida, comentem. Então, vamos aqui para essas próximas definições. Essas aqui eu acredito que a maioria dos consumidores que trabalham, consumidores profissionais que trabalham, já devem conhecer mais, que é a diferença de microgeração e mini geração. E a diferença desses dois vai estar exatamente na potência do sistema instalado. Então, os sistemas que vão ser enquadrados na microgeração distribuída são os sistemas de potência instalada menor ou igual a 75 kW. E os sistemas que vão ser enquadrados na na mini geração vai ser os de potência superior a 75 kW e menores que 5 megawatts. Então tem uma faixa para trabalhar relativamente grande. E quem é que vai estar... Agora vocês podem ter a dúvida. E como é que eu sei o tamanho do sistema? Qual é o tamanho do meu sistema? Porque você pode ver hoje no mercado sistemas sendo vendidos em quilowatt-pico. Mas será que o tamanho do sistema é o quilowatt-pico? Eu vou dizer que não. E quem vai trazer essa resposta? Quem vai trazer vai ser a regulação da ANEEL. Vamos aqui tenho aqui a resolução 676. Na resolução 676, ela vai colocar aqui, logo no terceiro capítulo, artigo 3, inciso 4. A potência instalada na unidade geradora. O que é ela? Ela é a potência nominal em kilowatt na saída do inversor. Então, a potência do sistema é a potência que sai descrita no inversor. A maioria dos sistemas que são vendidos por aí, eles não falam a potência do inversor, eles falam a potência dos painéis na venda. Quando você for entrar em contato com a concessionária, você vai trabalhar com potência do inversor, que é o que realmente entregue à rede. Então, se vocês tiverem dúvida qual é a potência que está sendo levada em conta para enquadrar um sistema em micro ou em mini geração, é a potência que sai do inversor, segundo a resolução que eu mostrei para vocês. Então, você nota que a leitura da norma é interessante e ler a regulamentação que embasa essa norma é mais importante ainda, para que você tenha uma interpretação diferenciada e possa aplicar bem o que está sendo descrito por essa norma. Então, vamos continuar aqui as definições. Vamos chegar aqui no quinto ponto da norma, que são as condições gerais para se conseguir ser aprovado no sistema. E caso você não atenda essas condições gerais, infelizmente o sistema não vai poder ser aprovado. Então, uma das condições gerais
vai ser que o sistema ele não pode ter caráter provisório. Então, canteiro de obra, por exemplo, não pode ter sistema fotovoltaico. É bizarro pensar isso, mas eu imagino que pode ter casos específicos de pessoas então que peçam projetos para vocês bizarros. Então, se alguém pedir para você instalar um sistema no local, numa instalação de caráter provisório, você já sabe que você não deve fazer esse projeto, porque a concessionária não vai permitir que ele seja instalado. Outro ponto será que a conexão não poderá acarretar prejuízos ao desempenho da qualidade de serviço público de energia elétrica de qualquer consumidor. Então, eu devo imaginar que se ele chegar lá para instalar, você pede o projeto e na hora da vistoria ele detectar que o seu padrão de entrada está fora do padrão, está fora da norma, é bem possível que ele pode considerar que esse padrão fora da norma pode acarretar um prejuízo ao seu vizinho. Então, essa interpretação aqui é bem interessante, porque isso pede que o profissional, quando ele for trabalhar com a instalação, ele preste atenção não somente no porém da norma, mas preste atenção também nas outras normas, como a NDU 001, a NDU 003, então, e a 002 também. Então, você tem que estar lendo o conjunto de normas para poder entregar um produto que você tem certeza que vai ser instalado sem empecilhos, porque a concessionária está informando que vai estar analisando isso. Então, vamos estar aqui, ó, a concessionária diz que ela pode interromper por irregularidade do sistema, a produção do sistema a qualquer momento. E eu acho que vocês podem, uma dúvida que vem para mim recorrente eu tenho um sistema, fui aprovado, instalei um inversor, vamos dar um exemplo aqui de 5 kW, e eu botei lá, de 5, botei 17 painéis, e eu cheguei, depois de aprovado, resolvi botar mais um painel, só vou botar mais um painel, já foi instalado, vou chegar aqui no meu teto, vou botar no meu circuito aqui mais um painel. Se a concessionária perceber isso, ele pode exatamente desligar o seu sistema, porque isso não está obedecendo a norma que está sendo colocada aqui. Então, isso pode ser considerado um procedimento irregular. Então, toda vez que você for fazer uma reforma de um projeto fotovoltaico ou de um projeto de geração distribuída, deve-se dar entrada num novo projeto. Tá compreendido? Vou mais uma vez falar, quem chegando na live achando estranho que eu estou aqui e está sentindo falta do Anderson, não se preocupe. Próxima semana ele vai estar aqui de novo. Eu só estou aqui para substituir ele por esse período que ele está tirando suas férias, as suas merecidas férias. Mas não vamos deixar de ter uma live aqui extremamente produtiva, com muito conteúdo e com conteúdo que vai poder ser aplicado na prática, porque tudo que está aqui na norma é para que a gente consiga executar bem um projeto sem dores de cabeça desnecessárias. Então vamos aqui, após a liberação da Energisa, eu marquei esse ponto aqui, não deve ser executado qualquer alterações do sistema de interligação do gerador particular com a rede. Então, mais uma vez, reforçando o que eu acabei de falar, você não pode alterar, qualquer alteração que você faz qualquer alteração que eu fizer, é necessário que eu encaminhe um novo projeto para análise. E para ter inspeção, teste todo o procedimento convencional de um projeto de geração distribuída pela essa concessionária. Então, os projetos aí tem um detalhe interessante que eu falei logo no início da live, dizendo que essas normas elas são constantemente atualizadas. Isso aqui é um porém que deve ser levado em conta. Se um projeto, você está submetendo ele perder a validade e for reprovado, quando for submetido de novo para análise, deve ficar atento se a norma foi atualizada, porque ela vai ter que seguir não do primeiro projeto, mas do projeto que está em vigor no momento que você for submeter de novo. Então, esse detalhe é importante para você evitar reprovações consecutivas. Então, vamos continuar aqui descendo a norma e vamos chegar aqui no como é que funciona a geração. O concessionário já está aqui, vai comentar aqui sobre como ela lida com os créditos. Então, o que é isso? Normalmente, um sistema ele vai estar conectado ao padrão de entrada
vai ter um medidor bidirecional que vai estar monitorando tanto o consumo que é consumo de potência da rede, como a injeção de potência na rede. Então ele vai estar bidirecional, vai estar monitorando os dois caminhos. Então, normalmente vai se gerar créditos. Quando um cliente ele tem um sistema, é provável que ele gere créditos no final do mês que vão abater o consumo dele. Então vai ser um menos o outro. Para o caso de ele, por acaso, ele consumir mais do que produzir mais do que consome, esses créditos eles têm até 60 meses, 5 anos, para poder ser abatido por algum consumo. Lembrando que ele pode ter uma segunda unidade de consumidor escrito no nome dele. Então, ele pode ter uma segunda casa e pode remandar esses créditos para essa casa. Claro, se ele for o titular de lá. Tem esse porém. Então, vamos continuar aqui. Aí, mais um ponto aqui. Não será permitida a instalação de sistemas de geração distribuída com qualquer tipo de interligação entre instalações elétricas das unidades consumidoras diferentes. Então, se você... Exemplo... pegou a unidade consumidora do terceiro, que não é o seu titular, que não é o que você não é titular, então você não pode estar fornecendo créditos para ele. E você normalmente não pode, como aqui logo embaixo, fazer extensões da sua parte elétrica para além dos limites da propriedade do consumidor. Então você não pode tentar fazer eu gosto de imaginar que isso é tipo um gato muito caro. É um gato, você está querendo pegar a sua geração e passar para o consumidor, para o segundo consumidor, e você não pode fazer isso nem se você fornecer essa energia gratuitamente. Então, é totalmente vedado esse tipo de operação. E, mais uma vez, ela gosta de reforçar, mais uma vez ela coloca aqui, mudanças de caráter do sistema de geração sem prévia comunicação à concessionária, a Energisa. Então, vamos aqui para um tópico que vai estar com a legislação e a regulamentação em que essa norma foi escrita. Ela tomou como base todas essas normas que vão ser apresentadas nesse ponto aqui. E a primeira que ele coloca aqui é o PRODIST, Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Elétrico Nacional. Isso aqui é muito conhecido, principalmente para o pessoal que trabalha com qualidade de energia, o 8º módulo aqui. Recomendo a leitura dessa norma para que você consiga compreender onde é que ela vai ser requisitada. Logo aqui depois vai ter a resolução 414. O pessoal, os profissionais que trabalham com GMT tem que conhecer essa norma aqui de cabo a rabo. E aqui vamos chegar nas resoluções que são propriamente para geração distribuída, que são próprias, que são publicadas pela ANEEL, a resolução 482 e as suas atualizações, a 687, que eu mostrei há pouco tempo, e a 786 de 2017. E claro, como se trata de projeto elétrico, vamos ter que estar seguindo a NBR 5410. Isso é bem óbvio, acho que é muito tranquilo de se entender por que está sendo baseado nessa norma. E vamos aqui entrar agora no processo, a parte da norma que ele vai comentar sobre como é que é o processo do acessante com a concessionária, do consumidor que deseja instalar um sistema fotovoltaico e como é que funciona esse processo. Ela vai trazer aqui nesse ponto 7.1 procedimento de acesso e ele vai colocar até uma imagem bem organizada. Você vê que ela é bem intuitivo e fácil de entender. Muita gente pensa que a leitura da norma é algo difícil. Normalmente é alguém que não procurou ler, porque qualquer profissional que se capacite, aos poucos ele vai começar a exercitar um músculo que vai mostrar para ele que a norma, quando ele for ler a norma, ele vai compreender que coisas muito mais rápidas. Então, eu com muita leitura consigo olhar isso aqui e vejo que isso aqui é muito didático. Eu sinto que ele está querendo mostrar para a gente como é o processo de acessar, de pedir para que se instale um sistema fotovoltaico, e ele mostra de uma forma didática como ocorre esse processo. Então, na primeira parte aqui, a partir dessa imagem aqui, vamos ter que é necessário pedir o acesso, e normalmente esse acesso é feito na plataforma online da concessionária, que você vai estar entrando com seus dados de projetista, caso você esteja prestando serviço para um cliente, vai entrar lá com seus dados e vai pedir a solicitação.
pela plataforma e vai colocar os dados do projeto. Logo depois que você der entrada com o projeto, pedir a solicitação na concessionária pela plataforma online, ela vai emitir o parecer de acesso e de relacionamento operacional, em que esse processo vai estar aqui descrito por esse ponto 1 aqui, que pode demorar até 15 dias para microgeração, se não houver necessidade de nenhum reforço de rede, e de 30 dias se for mini geração, se não houver nenhuma necessidade de reforço de rede. Para tendo reforço, vai aumentar aqui o prazo que a concessionária tem para executar essa etapa. Logo depois disso, o consumidor vai receber a permissão para poder fazer a instalação do sistema. Um detalhe, o sistema deve ser instalado só nesse momento. Você não deve, sem estar aprovado o projeto, você não deve instalar, porque eu acho que o principal caso disso é se a concessionária pedir para alterar, porque se tiver a concessionária pedir alguma alteração, você vai ter que ir lá e desmontar. Então, se espera o projeto ser aprovado para poder se instalar. A própria concessionária mostra aqui o procedimento. Depois que você instalar o sistema, então você vem aqui para a solicitação de vistoria, que é presencial hoje. Você vai pegar os documentos que você vai precisar imprimir e vai levar até a concessionária para pedir a solicitação da vistoria, que pode demorar até 120 dias. Atualmente aqui, com minha experiência, não tem demorado tanto tempo assim não, demorado bem menos. Logo depois ela vai estar realizando a vistoria, vai estar vendo se o projeto está de acordo, se a instalação está de acordo com os conformes dela, vai estar entregando o relatório da vistoria. Essas aqui são ações desse bloco branco aqui, são as ações da concessionária. Logo depois o consumidor vai regularizar se tiver algum aspecto técnico, então ele tem um período para organizar alguma coisa, se precisar, e logo depois ele vai solicitar a aprovação do ponto. E finalizando, a concessionária vai estar aprovando o ponto de conexão e vai estar trocando o medidor o medidor do consumidor para um bidirecional, para que ele possa já começar a produzir depois da carga instalada e do projeto aprovado corretamente. Então, aqui está um resumo de todo o procedimento. Então, vamos aqui para os documentos. Quais são os documentos necessários para se entregar para a concessionária? E acredito que, dando um review de todos os documentos, a gente vai finalizar a live exatamente já observando com vocês entendendo quais documentos vocês precisam fazer. Então, vamos estando aqui. Primeiramente, vai precisar de uma solicitação de acesso. E existe um modelo nessa própria norma, que está aqui em anexo, de como você deve entregar esse formulário. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem o modelo. Aqui, ó, no anexo 14, o segundo anexo, vai ter aqui um modelo do formulário de acesso à microgeração distribuída, com potência igual ou inferior a 10 kW. Então, você vai preencher esses dados aqui, com os dados da unidade consumidora, aqui é uma identificação da unidade consumidora, e preenchendo isso aqui, você vai lembrar de entregar para o dono da propriedade, para ele assinar aqui, porque você precisa dessa assinatura. Aqui vai ter outros formulários para os outros tipos de sistema, se for superior a 10 kW. Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar aqui em cima. Voltando aqui. Então, vamos aqui para o segundo documento. Já vimos o primeiro documento, que é o formulário da solicitação de acesso. Então, agora vamos vir aqui para o segundo documento, que faz parte da documentação mínima para poder se aprovar um projeto. E isso é a documentação mínima. Não quer dizer que você deve se limitar a só esses documentos, mas vocês têm que entregar pelo menos estes. Então, primeiramente, vai precisar da anotação de responsabilidade técnica, RT, relativa ao projeto e execução. Os dois. Aqui você pode estar executando, fazendo a RT. Para a concessionária, você pode estar primeiro emitindo um RT de projeto e depois, no período de vistoria, estar entregando a segunda RT com execução. Mas você pode emitir uma única se for executar os dois serviços logo na análise do projeto. O projeto deve ser apresentado devidamente assinado pelo contratante e pelo responsável técnico. Então, aqui você lembra que você tem que puxar mais uma assinatura
de quem está sendo o contratante. Logo depois, o segundo documento vai ser o memorial descritivo. E quais são as informações que o memorial descritivo tem que trazer para o analista lá da concessionária? Tem que trazer as normas e padrões técnicos e documentações que vão ser utilizadas pelo projeto, certificação dos equipamentos. Vai ter que trazer a identificação da unidade consumidora, os dados do ponto de entrega, tensão e disjuntor de entrada. Tem que ter a descrição da carga a serem atendidas, o levantamento da carga instalada e demanda, o dimensionamento do gerador, do inversor e dos equipamentos de proteção CC, corrente contínua, e CA, corrente alternada, disjuntor fusível e DPS, disjuntores de entrada e condutores. Tem que apresentar a descrição do sistema de aterramento e a equipotencialização, não saiu aqui a voz, agora saiu. A descrição da função de proteção utilizada, subtensão e sobretensão. Vai precisar ter as características técnicas do gerador e inversor, principalmente as informações que vão estar dentro do datasheet deles, como tensão, corrente, potência, fator de potência, distorção harmônica, eficiência e é o que tiver lá no datasheet. Você praticamente vai ler o datasheet do componente e vai estar jogando para o memorial. E a lista de materiais e equipamentos. Eu peço que vocês, quando forem fazer o memorial descritivo, procurem qual é o modelo que a concessionária vai estar trabalhando. Então aqui eu vou mostrar um exemplo atualmente. Eles estão trabalhando com esse modelo de memorial descritivo. Você pode ver que tem um local, a seção aqui para você colocar o título do projeto, a data. Hoje, o memorial que o modelo de memorial dessa concessionária da Energisa está sendo esse. Então, vocês podem ver aqui como é que vocês vão preencher os dados. Aqui eu dou uma atenção para vocês preencherem corretamente de acordo com a NDU 001, o dimensionamento do padrão de entrada. Então, dimensionem isso aqui corretamente. Isso aqui, quem faz o curso do Anderson, quem é aluno daqui já deve saber de qual sorteado preencher isso aqui. E descreva a unidade consumidora que receberão a compensação. Aqui tem mais uma folha onde você vai colocar os dados dos componentes, das placas e dos inversores. E gerando um PDF daqui já é o memorial descritivo, já pode entregar. Então, voltando aqui à norma, vamos estar... Agora, sempre preste atenção que você tem que estar informando todos esses dados. Então, aqui é a lista de dados que você vai precisar entregar no memorial descritivo. Então, vamos aqui para o segundo. Você tem que entregar um projeto elétrico com o diagrama unifilar do sistema de geração, carga, proteção e medição, conforme os desenhos 1, 2, 3. Então, a concessionária, na sua norma, ela ainda te dá um exemplo de desenho, para você entender como é que ele quer que você mostre. Então, vamos aproveitar aqui, vamos mostrar aqui como é que o exemplo aqui. Você notar que ela não está querendo dar empecilho, ela até ajuda e mostra um exemplo de como deve ser entregue. Então, vamos aqui... desenho, vou colocar aqui desenho, tá aqui 0, 1, para ver se eu acho aqui, pronto, desenho 1, diagrama unifilar. Olha, ele entrega o modelo, deve ser seguindo, é interessante você seguir esse modelo que já está aqui na norma. Então você consegue ver, esse aqui é um modelo para o gerador eólico. Então você vê que o gerador está aqui. Ele tem a descrição da proteção de corrente contínua, o inversor mostra a proteção de corrente alternada e aqui vai direto para o quadro e vem aqui para a descrição do padrão de entrada. Então é bem simples de vocês compreenderem. Aqui vamos estar aqui vendo o exemplo deixa eu ver aqui, diagramas unifilares. Vamos ver aqui o diagrama unifilar sem transformador acoplado. Então vai aqui como ele representa os módulos. Vai estar a representação dele. Vai estar aqui para você preencher como é que é a legenda. Como é a proteção de corrente contínua. Aqui você pode ver que é um circuito de 5 módulos em série. Então você mostra como é que eles estão sendo conectados ao inversor. Então esse aqui é o diagrama unifilar que você deve apresentar no seu projeto elétrico. Então aqui ele mostra diversos.
exemplos, é bem simples de se compreender, de se utilizar essa norma. Até tem de geração, tem para sistemas eólicos, geração eólica, vai ter também para trabalhar com sistemas hidráulicos. E agora vamos voltar aqui em cima para os outros documentos que a gente vai precisar entregar. Voltando aqui. Pronto, voltamos, chegamos aqui. Pronto. Vamos precisar da entrada também com os dados das folhas dos datasheets. Então, tanto da placa como do inversor, você precisa estar entregando à concessionária esses dados. Logo depois, você vai precisar de certificado de conformidade do inversor, o documento do Inmetro, você tem que dar. E eu recomendo que você coloque também o documento do Inmetro dos painéis para serem enviados para a concessionária. Então, você tem que enviar esse documento. Os dados necessários para o registro da central geradora, conforme disponível no site da Enel. Então, você pode entrar aqui e tá solicitando esse cadastro. A lista de unidades consumidoras, que você já coloca já no memorial descritivo, que vão participar se houver um sistema de cooperação, de compensação. Se tiver, me desculpe aqui, tiver um sistema de compensação. Se houver, se for, por exemplo, o caso de autoconsumo remoto, você vai descrever aqui. Segundo, claro, o que está colocado na resolução normativa 482. Então, se tiver alguma dúvida, você vai ver se eu posso estar distribuindo. Normalmente esse tipo de dúvida eu posso estar colocando meus créditos no vizinho que a propriedade não é minha, daí isso aqui vai estar dizendo que não. Você só pode colocar se você for titular daquela unidade consumidora. Então, se você resolver pagar a conta do seu vizinho, você pode estar compartilhando com ele também. Agora vamos para os próximos pontos. Para caso de solicitação de sistemas de compensação que sejam provenientes de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada, a solicitação de acesso deve ser acompanhada de uma cópia autenticada em cartório do instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. Então, isso aqui é um documento. Caso você esteja se você esteja nesse momento, nessa situação, então você vai precisar desse documento, não é para todos os casos. Se houver documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver. Então, se não tiver, você não precisa entregar esse documento, não. Caso o titular da unidade consumidora ou representante legal deseje que o responsável técnico assuma todas as suas todas as suas responsabilidades junto à concessionária, deve estar colocando também a procuração para ele poder representar o cliente. É interessante se você quiser dar um conforto a mais para o seu cliente. Você quer estar se encarregando de todos os problemas em relação ao projeto. Esse ponto aqui da procuração é bem interessante. Você está procurando fazer isso para estar evitando que o seu cliente tenha outras dor de cabeça. Você vender que você vai estar resolvendo o problema do seu cliente é mais interessante do que você estar aperreando ele. Então, é algo a se colocar, é algo que pode ser utilizado ou não, mas eu recomendo que vocês procurem. Aqui tem um asterístico, mais para frente eu vou explicar. Isso aqui é um documento que é para ser utilizado em determinado caso. É uma colher de chá que a concessionária dá. Então, esse documento aqui é a planta de localização, que é a mesma que você utiliza quando você vai fazer um padrão de entrada ou um quadro coletivo. Aquela planta de localização você vai fazer a mesma coisa, ela vai ser solicitada aqui no sistema fotovoltaico. Então, você vai precisar estar colocando nela a localização georreferenciada das coordenadas em UTM, identificando a localização da unidade consumidora. Então, tem até um desenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar que ela é igual, ela é bem idêntica da prevista em outras normas. Então, acho que deixa eu procurar aqui. Vamos aqui em desenhos 09, lá no final, deixa eu ver aqui logo no final. Vai ter um exemplo aqui
botão aqui. Exemplo do desenho que você vai precisar entregar no seu projeto. Bem simples, não tem muito o que fazer. Você utilizando o Google Earth, você vai conseguir entregar isso aqui com facilidade. Juntar o Google Earth com o AutoCAD, você entrega isso aqui sem muitas dores de cabeça. Então, continuando aqui nos documentos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Pronto. Voltamos aqui. Você vai precisar entregar, também tem esse asterisco aqui nessa parte, vou explicar mais para frente por que tem um asterisco, mas você vai precisar entregar o diagrama trifilar das instalações do sistema fotovoltaico, conforme os desenhos. Aí a concessionária vai dar colher de chá de novo e vai mostrar os desenhos de como você, mostrando mais ou menos como você deve entregar. Então você nota que ela está auxiliando de diversas formas. Então aqui, vamos voltar aqui em desenhos, e vamos ver como é que são esses desenhos. Nifilar, logo depois do nifilar, vamos ter o trifilar. Vamos ver aqui, ó. É um circuito muito simples, nenhum bicho de 7 cabeças. Vou colocar aqui, tá aqui um circuito, eu vou girando aqui o sentido, pronto, pra vocês verem com detalhe. Só vai mudar que ele vai estar colocando os condutores aqui nas três, se tornando assim o diagrama trifilar. Então você consegue identificar aqui na parte de corrente alternada como é que é demonstrado a conexão. Você consegue ver o positivo e o negativo no circuito de corrente contínua, a proteção, como é que está a ligação dos painéis, a ligação dele com o inversor. A descrição é a mesma do diagrama unifilar, você vê que a descrição é muito próxima, muito igual. E como está se conectando com a rede da concessionária. Então, seguir esse parâmetro aqui, você provavelmente vai ter o seu projeto aprovado com sucesso. Então, aqui mais um desenho. Aqui vai ter linkado com o transformador, um exemplo. E agora aqui vai ter para se for um sistema eólico, por acaso. Então ele já mostra para diversos casos como você deve entregar esse desenho. É algo bem simples, não é nada complicado. Vocês podem ver que não exige nenhum desenho complexo, que você não vai conseguir estar exportando para o seu AutoCAD. Então deixa eu ajeitar aqui o sentido. Logo depois aqui, depois do diagrama trifilar, se lembra que tanto o diagrama trifilar como a planta de localização tem esse asterisco. Vamos lembrar lá para frente por que ele está com esse botão aqui. Vocês vão ver por que ele tem esse sinal. Mais um documento, a planta baixa e o layout. Também vai ter esse asterisco, que é complementando a localização do padrão de entrada. Então ele vai pedir uma planta baixa do local, mostrando a posição dos módulos, do inversor, do quadro de distribuição, da string box, e ele vai dar exemplos aqui, de novo, desse tipo de planta. Então vamos aqui ver eles. De novo, vamos aqui. Planta baixa. Vamos lá. Pronto, planta baixa. Aqui, ó. É um desenho bem simples, você nota que não tem nenhuma complexidade, ele não pede nenhum detalhe que seja complexo de se desenhar. Então você consegue ver aqui, ó, os módulos onde eles vão ser colocados, a posição do inversor, a distância dele, assim, não precisa, ele nem coloca aqui distâncias, ele só mostra como é que ele vai se conectar com o padrão e a descrição do aterramento. Só, é bem tranquilo, a inclinação do telhado, não tem muito segredo. Aqui a fachada frontal, pode estar desenhando. E aqui eu coloco aqui o projeto padrão de entrada, a visão da fachada lateral, como é que o inversor vai estar se conectando. Uma coisa bem interessante que eu acho que vocês que estão trabalhando devem sempre prestar atenção, que os condutores que saem
do inversor são separados, não devem ser juntos. Então, quando todo para corrente alternada sai para de um lado e condutor de corrente contínua sai do outro. Então, você nota que eles têm condutores diferentes. Você não pode juntar os dois. Você nota que a própria concessionária, olha o que ela bota aqui na norma dela, como é que deve ser colocado. Você vai ver muita gente aí por aí publicando investidores que não estão seguindo esses padrões. Em alguns momentos pode ser caso de reprovação da concessionária, se ela detectar. É possível, não vou dizer que sempre, porque eu vejo muitos projetos sendo aprovados sem esse cuidado, então... Mas tenham esse cuidado, separem os circuitos, não junte o circuito de corrente alternada com corrente contínua, não. A própria norma quando vai colocar um exemplo, ela já procura botar uma boa prática. Então, vamos voltar aqui, planta baixa, voltando aqui. Vamos chegar aqui, então, agora a representação completa da visão frontal, como a gente estava vendo lá o desenho. Também tem um asterisco desse desenho. Por que esses documentos têm um asterisco? Porque vocês são dispensados, o projetista é dispensado de entregar esses documentos para a microgeração se o sistema ele for menor que 10 kW. Então, se o sistema de geração distribuída, o sistema fotovoltaico, ele for menor que 10 kW, todos esses documentos que estão com esse asterisco, você não precisa estar dando entrada com eles. Você não precisa deles para estar aprovando. Isso é uma colher de chá que a concessionária dá para poder agilizar projetos menores de consumidores menores, mas isso não impede que você crie o seu projeto, que você coloque eles em coloque todos os seus documentos em todos os seus projetos, para mostrar que você está dimensionando tudo corretamente. Porque imagina só que, eu vou dar exemplo exatamente, ele não precisou fazer essa fachada frontal, não mostrou que ele está juntando os circuitos para a concessionária, e a concessionária não vai receber esse projeto. Então, ele está fazendo uma má prática de engenharia que poderia ser vista pela concessionária, mas é interessante você trabalhar com todos os projetos, mas caso você não precise, eles não são obrigatórios. Então, com isso aqui, eu vou estar finalizando essa live. Já conseguimos ver um panorama, conseguimos ver umas principais dúvidas que que aparecem já conseguimos responder algumas das principais dúvidas que aparecem nesse setor. Próxima semana, quem vai estar aqui vai ser o Anderson, não vai ser eu. Eu estou aqui só para estar ajudando ele enquanto ele está viajando. Então, se tiver qualquer dúvida que você teve durante a live, se você gostou, comente aqui e coloque suas dúvidas, coloque o que você achou dessa live e a gente finaliza por aqui, tudo certo? Lembrando que elétrica é o poder, tudo certo? Até mais!